Olá, turma, tudo bom com vocês? Eu sou Eliezer, sou aluno do mestrado profissional em computação aplicada, sou aluno do professor Rommel. Estou apresentando aqui agora um trabalho de mineração de dados, disciplina que ele ministra, mineração de dados e textos na UNB. Né? Orientadores tem a professora doutora Simone Monteiro, doutor Joca, doutor João Carlos Félix, sou Eliezer da turma de 2016. Então, qual o problema que eu vou apresentar aqui para vocês? O trabalho é a previsão da taxa de crescimento do acervo documental eletrônico utilizando modelos de série temporal. Né? Então, documentos tendo a taxa de crescimento explicado pelas séries temporais. Hoje, o que acontece? O COFEN ele tem um sistema de documentos baseado em workflow, não tem os documentos em imagem no nosso sistema, mas tem os processos somente físicos e guarda lá as tramitações dos documentos e os metadados dos documentos em geral. Né? Então, a gente tem lá documentos que são dinâmicos e documentos que são estáticos. Eu estou pulando aqui porque eu já fiz essa apresentação em 40 minutos, 50, 40 minutos, não estou conseguindo reduzir. Vamos ver se eu consigo agora. Então, esses documentos são dinâmicos, seriam explicados pelas tramitações. Cada tramitação, a pastinha lá do processo, ela cresceria. Os documentos estáticos é o nascimento deles mesmo, assim como o próprio processo nasce. Então, a preocupação é essa agora. A gente nunca se preocupou com o armazenamento desses dados, dado que o sistema não guardava imagem, mas agora vai guardar. A gente precisa ter essa resposta para poder estimar a infraestrutura adequada ao longo do tempo para guardar os documentos, os artefatos documentais. Para isso a gente vai usar séries temporais, lá na frente a gente explica por que esse modelo ele se adequa à nossa realidade, basicamente é isso. Mas séries temporais, o que elas se compreendem fazer? Né? Eu tenho dois motivos de estudar séries temporais, dois objetivos. O primeiro é compreender o mecanismo gerador daquela série, então qual é o comportamento, né, daquele processo, aí a série explica isso. Quando tem algum problema, ela explica, é muito interessante. E assim como fazer previsões, né? Usa a própria série temporal para fazer previsões para tomar de decisão. E eu tenho características importantes que eu tenho que ter em mente. Primeiro, a estacionariedade, homocedaticidade, heterocedaticidade e estocásticos e determinísticos. Processos estocásticos e determinísticos. Estacionariedade é quando ela não varia ao longo da se ela variar, ela varia ao redor da média. Se ela variar subindo, a média vai alterando, ela não é estacionária. Eu tenho uma preocupação quanto a esse método, eu tenho que atentar a isso. Heterocedaticidade é aquele negócio da série ficar muito volátil, os peixinhos dos aquários, né? Um que corre pra caramba e um que fica tranquilinho ali na pedra, no fundo. Eu tenho 3 filhos, os 3 são heterocedaticidade, não tem homocedaticidade não. Eles são agitados, então o comportamento lá da série também reflete isso aí. Estocástico é um processo que ele não é probabilístico, então aquela série ali representada não é justificada pelo passado, porque é provável que ela vai ter aquele outro ponto, pode cair, subir, não tem uma tendência. O determinístico já respeita essa tendência. Exemplos assim de séries, só para ficar claro, aqui a gente tem vários. Né? Essa daqui é uma clássica da Panam, ela se repete aqui. Aqui é um exemplo didático muito interessante. Eu vou ficar com ela aqui de novo. Série Airlines, né? A gente bota séries, ela vem logo como a primeira. Aqui dá para ver um componente que ela não é estacionária, porque ela está mudando aqui. Dá para ver um componente sazonal, né? Ó, como ela esporadicamente ela sobe, desce, tem ela tem uma sazonalidade ali. Eu não falei sobre esse tema, né? Agora vou falar lá na frente. E ela parece ser determinística também, porque ela tem um comportamento bem parecido ali, bem padrão. KDD, então a gente usa KDD para mineração, essa é uma coisa básica, a mineração está dentro desse processo de preparação dos dados, seleção dos dados, gerar informações novas, gerar conhecimento. Isso está dentro aí da nossa revisão teórica, né? CRISP-DM também, essa figura é homenagem ao pessoal da turma aí que vai falar muito japonês ainda, mas é uma coisa básica também. A gente faz o entendimento do negócio. O pessoal aí entendeu, né? Semestre que vem. Entendimento do negócio,
entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e aí implantação dos dados, né? Essa avaliação do CRISP-DM é um processo padrão para muitos processos de trabalho. A mineração ela é usada acho que ele é de 2000, né? Até hoje é usado normalmente. Estado da arte aí, séries temporais, a gente tem basicamente os métodos clássicos ali, várias, Nave, média móvel, suavização, cada uma responde de um jeito, tem uma característica, a gente sabe explicar essas características, não vou me ater aqui, né? Questão da média móvel, que pega uma janela de tempo, suavização exponencial, ela tem, pior caso aí, digamos, melhor caso aí, mais complexo, ela teria 3 variáveis, alfa, beta e gama, para prever tendência, sazonalidade e um peso ponderado, que a sempre só trata dela, e a de Holt só trata tendência. São os métodos clássicos. Essa a gente usa mais para quando a série é estacionária. Se ela é não estacionária, que é a ARIMA, essa ARIMA é muito bem indicada. A questão é responder com segurança estatística se ela é estacionária. Porque se eu responder de forma empírica, eu posso tratar uma coisa de um jeito, outra coisa de outro, e dar as piores respostas. O trabalho é basicamente preocupado com isso. Trabalhos correlacionados, a gente viu que tem vários trabalhos que lidam com séries temporais prevendo demanda, né? E a maioria deles é no método clássico, mas eu não achei nenhum para previsão de crescimento de documento, né? Dos artefatos documentais. Isso não tem uma receita de bolo, o fato de eu não ter achado não quer dizer que ele esteja no caminho errado. Analise, faça, teste, avalie. O próprio modelo da série temporal, a gente vai ver que segue essa tendência aí do CRISP-DM, a gente vai ver lá na frente. Trabalhos relacionados, o professor aí, Dr. Roma, pediu para que eu adicionasse trabalhos clássicos. E então, porque a série temporal passou a ter um viés explicativo de estatístico muito forte aí, relativamente recente, né, década de 80, né, Box-Jenks, com a questão da estacionariedade, definir de fato a estacionariedade, a questão do teste dos resíduos. Isso, a raiz unitária, o teste da raiz unitária foi o auge aí, então foi na década de 80 que isso surgiu e aí explicou com segurança. Eles exterminaram o empirismo da análise da série temporal, né? Então tem uma estatística ali por trás, é forte. A metodologia aí, a gente, para acessar o dado, gerou da base de dados, gerando os CSVs das séries temporais, para gerar os data frames da série temporal para ser tratado em mineração. A gente tem aqui os componentes usados, terminando aqui a novidade para a gente, não foi nem SQL, nada, o banco, foi a parte do R, e aí tratar essas funções novas aí e fazer a mineração foi o desafio. Metodologia Box-Jenks, olha só, é um CRISP-DM, né, da década de 70. Ele já definiu esse processo de estudo, estima, diagnóstica, né, diagnostica, prepara, né, ele já falava disso. Eu estou seguindo a metodologia dele, esses passos aqui, para definir o meu SARIMA. Outra coisa aí, a questão que eu acho importante destacar é a forma como eu separei as amostras. Ela diferencia um pouco da técnica de mineração convencional, de fazer aquela cross-validation, no máximo, né, que você junta o treinamento com a validação e daí faz os testes contra a base e tal. Série temporal tem que usar a série toda. Para SARIMA, então, tem que usar a série toda. Só não se você for usar alguma outra clássica daquela que você pode usar uma janela pequena, não tem por que você usar a janela inteira. Mas, assim, é interessante você usar ela toda para você ter mais embasamento para fazer previsões futuras melhores. Então, e outra coisa, o fato de eu suavizar, de eu gerar uma série ajustada, eu já consigo comparar ela com a minha base, porque ela vai ter um erro, que é esse MAP, é a média absoluta do erro percentual, dentro dela própria. Então isso aí já me dá uma comparação de quanto ela está errando dentro dela. É um pouco diferente. Aí eu faço uma preparação dos dados, culmino na conclusão que eu não posso usar os dados completos, eu tenho que fazer um recorte, e esse recorte
O sistema foi implantado em 2010, em 2011 ele estabilizou, a gente viu que os dados se comportam melhor a partir de 2011 e esse dado é mais seguro para fazer previsões. Se eu usasse de 2010, eu ia ter um ruído muito grande. Olha o Blockspot completo. 75% está aqui em zero, entre 0 e 500 eu tenho até 2000, né? 75%. Então ele tem que ter um comportamento normal para fazer boas previsões, né? Ter pouca dispersão. É isso aqui que esse gráfico está dizendo. Essa série completa, azul, aqui seria 2010, quando ela foi implantada, já melhorou, mas não tem um comportamento padrão. Aqui, quando ela, em 2011, meio de 2011, ela adotou o comportamento padrão. Esses dados que a gente tem que analisar. Por isso que é importante entender o negócio, entender os dados. A gente usar as melhores formas. Olha só, aí começa a complexidade aí, porque eu tenho dois métodos antigos, né, de correlação. Um diz que é não estacionário, outro diz que é estacionário. E aí, qual seguir? Esse é o problema de usar o empirismo. Outra coisa muito importante, a função de autocorrelação. Essa função é muito usada. Desculpa. Ela está indicando estacionariedade. Né? Eu posso usar ela como referência, como um estudo do comportamento, mas não ela é conclusiva. Não pode ser conclusiva esses testes. Tem que usar aqueles testes mais modernos, né? Que tem a força estatística. E aí vamos para a econometria clássica, porque dado que ela é estacionária, não concluo que ela é estacionária, aí olha, esse foi o Neve, esse foi o sazonal Neve, depois eu explico com mais calma, não vai dar agora, a exponencial, né? Tem todos esses modelos, olha o que ela gerou, né? A contendência, ó, já está mais interessante, né? Olha o que uma gerou, mais interessante, vírgula, ela não está legal, porque a contendência ela tem esse problema, ela tem um viés baixista, aqui acabou que ela gerou uma previsão para baixo. Essa aqui é interessante, que é sazonal e tendência, então ela acompanha a série e dá um retorno ponderando a tendência e a sazonalidade, uma coisa mais interessante. Aí avaliar a acurácia desses modelos. Eu estou fazendo isso porque deu um trabalho, estou fazendo porque essa é uma referência interessante. Esses erros aqui, ó, meu modelo Sarima, que é o ARIMA, médias móveis integrados autorregressivos, sazonal, Sarima, ele tem que ser melhor do que isso aqui, não pode ser pior não. Aí vem a questão da sazonalidade, tem que analisar a sazonalidade. Lá não analisei nada, eu joguei logo, fiz lá, usei o modelo, não estou nem me preocupando em fazer um estudo dado, isso não pode ser assim. Mas ó, só na decomposição sazonal dela, janeiro, fevereiro, olha só, as médias dos meses se movimentam de forma... Tem um forte comportamento sazonal, expressivamente aqui em junho, dezembro, mês de férias, pouca produção de documentos, tramitação, isso vai ser uma realidade. E a parte vertical aqui seria o comportamento no ano daquele mês. Então, naquele ano, olha, tem aqui uma ascendência, aqui eu tive uma estacionariedade. Bom, a decomposição clássica é interessante porque essa minha série, eu olho aqui para ela, vejo até que ela é estacionária, né? Concluí lá que ela é estacionária erradamente, vocês vão ver. Mas ela tem uma tendência que gerou um vale aqui. Olha, eu só consigo fazer isso, ver isso com a decomposição, então isso é importante. Aí vocês me perguntam, me dá peso para essas componentes? Posso lhe dar peso, sim, é importante, porque é mais conhecimento que você vai ter, que a tendência responde por 80%, a tendência com a sazonalidade 90%. Só um componente irregular aqui que tem 10%, né? É muita coisa, mas é questão de dado. Aí vem o teste dos resultados, analisando os resultados, teste da raiz unitária, que me dá a certeza de que ela não é estacionária, eu não poderia fazer aqueles métodos clássicos. Aí a explicação matemática. Aí eu vou para o Sarima, eu já tenho o Dzinho Qzão, o Dzinho Dzão, aqui é não sazonal, aqui é sazonal, e aí eu vou buscar agora o Pzinho, Qzinho, Pzão, Qzão. Aí eu tenho técnicas para isso, eu expliquei no outro vídeo, se alguém quiser um outro vídeo de 40 minutos eu posso passar. E aí eu gero esse modelo. Esse modelo ainda tem que testar de novo para ver se ele é válido. Ele não foi válido 1, 1, 2, 4, 1, 2. Ele só foi válido no 1, 1, 2, 1, 2. Então tem técnicas para decompor esse modelo. Ele tem que testar de novo. E aí eu fiz mais outros 3. Não precisava, eu fiz isso para ter base de teste.
para avaliar, com base de comparação, na verdade, né? Para avaliar esses modelos Sarima. Mas o primeiro aqui já foi o primeiro que chegou, já seria o melhor. Mas eu estou provando que ele é o melhor. Aí faz o teste dos resíduos, e aqui é algo empírico, mas o teste do resíduo é um teste estatístico mais forte. E aí eu tive aí meu Sarima aí, que bonito lá. Essa aí é a minha previsão aí para o próximo ano, 2017. Aí seria aquele outro modelo, o outro. E aí eu tenho os erros. Ó, o primeiro lá tem um erro de 9%. Lembra que minha componente irregular foi 10%? Se ela não fosse 10%, talvez esse erro aqui fosse menor, né? E os outros a partir de 10%, né? Comparando lá com os métodos clássicos, lembrando, ó, 19, 17, 14, 18, 13, o melhor foi exponencial. O nosso aqui foi melhor e, de fato, tinha que ser. Então, a conclusão que a gente tem, né? A Sarima demonstrou que, dada a boa aderência à natureza do problema, ela apresenta melhores resultados se comparada aos métodos clássicos. E ela é ideal para modelos que têm viés de tendência, que tem presença significativa de sazonalidade, tem característica não estacionária e se tiver componente estocástico, que seja controlável, né? Difícil é configurar aqueles parâmetros, tem que seguir a metodologia à risca. Então nunca subestime, outra conclusão aí, nunca subestime o poder dela. Eu subestimava, achava que ela não prestava, mas eu vi que ela é forte, ela tem embasamento, tem estatística por trás, me garantindo que aquela informação gerada é confiável matematicamente. Seus resultados não são coincidência, tem embasamento suado aí, né, tem sustentação estatística. Agora, se for adotar, use a metodologia completa. Empirismo não. Né? Experiência para entender, mas não para julgar. Aí só com matemática mesmo. E foi o que foi feito aí. A acurácia ela vai ser melhor se eu tiver entendimento dos negócios. Isso aí o CRISP-DM e o próprio Box-Jenkins 76 já dizia, e foi o que eu comprovei aqui também. Entender o comportamento vai me dar melhor previsão. Né? Mas interpretações, pelo contrário, né, vai gerar modelos distorcidos, e aí é ruim, né? Vou ter uma previsão errada. Por último, é importante ter em mente que nem todo tipo de problema pode ser resolvido, especialmente aqueles problemas que têm dados futuros que não guardam correlação com dados do passado, então aqueles processos estocásticos. Era esse o recado, obrigado pela paciência, gente. Até mais.